Acho que deve começar em breve. Eu estava tendo problema com gravações recentemente, não, mas agora foi. Beleza. Então vamos lá, deixa eu começar aqui a aula mostrando para vocês alguns recursos que essa Launchpad oferece. Eu vou compartilhar com vocês o User Guide da Launchpad, tá? Não é o User Guide da família. Aqui. Alô, pessoal? Estou ouvindo, professor. Vou cair na internet aqui em casa, estou no celular. Vou esperar voltar. Deixa eu ver se voltou aqui. Parece que a internet voltou. Ixi, mas eu botei para reingressar e ele criou outra sala. Que doideira.
Peraí, fiquem aí. Eu vou entrar nessa sala aí. Você já está, beleza, você aqui no celular. Ok, estou de volta. Professor, eu queria tirar uma dúvida, na verdade, em relação ao trabalho do laboratório, mas eu queria saber Certo. é o seguinte, eu vou utilizar o módulo GPRS, que utiliza o protocolo AT, né, para Uhum. envio de mensagens. Eu só queria confirmar com você se eu uso o ART sem paridade com stop, não é? Não sei, você tem que me mandar o datasheet aí do dispositivo. Tem que ver qual que é a interface que ele aceita. Ele geralmente, o protocolo AT, ele funciona até se você conectar direto na USB do computador e usar o monitor serial do Arduino. Tá. Então deve ser o ART. Tá. Eu vou testar lá e qualquer coisa eu te pergunto de novo. Tá, só que é o seguinte, os comandos AT, ele é um modo especial de configuração. Geralmente você tem a comunicação normal, sem os comandos AT, e aí você pode transferir bytes de mensagens ou mensagens em formato de strings. E é mais ou menos o que eu vou mostrar aqui hoje, aí você já vai entendendo como é que faz. E os comandos AT é um modo especial. Geralmente você liga o seu dispositivo no modo especial segurando algum botão ou fazendo alguma manipulação para ele entrar em modo de configuração. Aí no modo de configuração você manda comandos que começam com AT mais alguma coisa, né? As letras AT e depois mais alguma coisa. Então, hoje a gente vai ver aqui como é que faz para funcionar o canal de comunicação ART dedicado aqui da plaquinha. Então, aproveitando o gancho da sua pergunta, Matheus, eu vou mostrar aqui alguns recursos que tem no MSP430. E aí eu estou abrindo aqui com vocês, estou compartilhando, né? Acho que já saiu aí para vocês. Compartilhei aqui com vocês o User Guide da Launchpad. Não é o User Guide da família, o User Guide da família é esse aqui é o User Guide da Launchpad. Então, a nossa plaquinha, ela tem algumas características interessantes que a gente vai usar hoje. Esse chip é o chip que a gente trabalha. Ele tem alguns pinos disponíveis aqui, mas nem todos os pinos do microcontrolador estão disponíveis nesses conectores que eles chamam de Booster Pack, né? Alguns pinos estão roteados diretamente na placa, como, por exemplo, os pinos dos cristais dos osciladores, que são esses dois aqui, os capacitores, né, de estabilização da tensão, e alguns outros pequenos componentes passivos aqui. Tem outros pinos que estão conectados a esta interface aqui. Essa é uma interface entre a placa programadora, que é a parte de cima, com a placa de desenvolvimento, que é essa parte de baixo. Dois desses pinos, esses pinos mais da direita aqui, são chamados de SPI-by-wire, SBW. Vocês podem ver na plaquinha de vocês. SBW é o protocolo de comunicação que a Texas usa para programar e depurar os programas que rodam nos MSP430. Além desses dois pinos aqui, a gente tem dois pinos aqui de TX e RX. Olha que bacana. O TX e RX são pinos usados para a gente abrir uma interface de comunicação serial com a nossa plaquinha. É por aqui, né, que a Texas implementou o printf, por exemplo. Então, a gente vai fazer essa implementação do zero aqui hoje com vocês. Tem dois pinos que são usados opcionalmente, o RTS e o CTS, que são pinos de controle de fluxo de dados em comunicação UART. Eles são usados quando você tem periféricos com velocidades muito diferentes e você precisa sinalizar para o periférico que você está pronto para receber ou pronto para transmitir. Esses pinos a gente não usa normalmente, é a parte do UART avançado que a gente não vê muito nesse curso, mas fica aqui a informação para quem quiser pesquisar sobre isso aqui. E depois tem os pinos de alimentação, né? GND, 5 volts e 3 volts. Então tá. Hoje a gente vai trabalhar com esses dois pinos aqui, ó, o TX e o RX. Aqui eu tenho um microcontrolador muito parecido com esse cara aqui. Na verdade é o mesmo microcontrolador, é o F5528, só que ele dentro dele tem um firmware que é feito para emular uma conexão UART. E ele faz isso através da sua interface física USB. Esse chip aqui é um hub USB. Então, entra aqui uma porta USB que é distribuída para dois dispositivos, aqui e aqui. Então, esse cara está conectado na interface física nesse hub USB aqui.
Então, a gente pode se comunicar com o computador via USB e a gente pode conectar com o computador via UART, se a gente quiser. Fazendo conexão via UART, a gente vai usar uma interface que fica disponibilizada por esse chip aqui. Então, quando você conecta o USB aqui, ele fica disponibilizado na forma de uma interface de comunicação, como eu mostrei na aula passada. Não funcionou na aula passada, depois eu fui descobrir o porquê, é porque a taxa de comunicação que eu coloquei naquela hora não era suportada, não dava o meu terminal de comunicação, né, essa plaquinha aqui, ela não dava suporte para a velocidade de 1.200, é só a partir de 9.600 bits por segundo. Então a gente vai usar essa taxa aqui hoje. Aí como é que faz para a gente testar essa interface? A primeira forma de testar essa interface, e eu vou mostrar para vocês, a gente vai remover esses dois jumpers aqui. Ao remover esses dois jumpers, a gente vai usar um jumper para conectar esses dois pinos de cima, porque aí ó, o pino de transmissão vai vir para cá e vai voltar para o pino de recepção. Então, tudo que você transmite volta para ser recebido. Então, é um teste de loopback, só para testar se a interface do lado do PC está funcionando. Então vamos lá, o primeiro exercício de hoje a gente vai remover esses dois pinos aqui, colocar um desses jumpers na horizontal aqui, conectando esses dois pinos de cima. E aí eu vou testar a comunicação entre o PC e esse chip aqui. Professor, Oi, rapidinho, aqueles dois deixa eu voltar primeiros lá. pinos lá, o SPW, que eu travou na hora que você explicou aqui, eu não entendi o que ele faz, esses dois primeiros aí, antes do TX e do RX. Tá, o SBW é uma sigla para Spy by Wire. É um protocolo de comunicação síncrono proprietário da Texas, que é uma versão simplificada do protocolo JTAG, que também é um outro protocolo serial para depuração de sistemas embarcados. Né? Para vários sistemas usam JTAG. Então, o Spy by Wire, o JTAG tem 4 pinos, o Spy by Wire tem 2 pinos apenas. Então, ele é como se fosse um JTAG de 2 pinos. E ele usa os pinos de reset e teste do microcontrolador. Então, ele manda uma sequência inicial que faz o microcontrolador entrar em modo de depuração. É basicamente resetar 2 vezes dentro de um tempo curto, que pré-estabelecido lá pelo datasheet. Então, SPY-by-wire é a interface de programação. Se você remover esses jumpers aqui, você perde comunicação com o chip e você não consegue programar e nem visualizar o conteúdo dele. Beleza. A gente vai trabalhar com esses dois aqui. Então, deixa eu mostrar para vocês a conexão que eu fiz. Eu vou até deixar o jumperzinho aqui um pouco levantado. Vou conectar minha câmera adicional para ficar com 2 câmeras aqui. Então, vamos lá. Beleza. Então, olha só. Deixa eu pegar um foco aqui. Esses são os pinos que eu estava falando para vocês. Eu peguei os 2 pinos do RX e TX e botei apenas o jumper aqui na parte de cima. Então, agora eu deixei ele um pouco levantado para ficar em destaque, mas agora eu vou colocar ele por completo. Tá? Então, eu coloquei assim. Os 2 pinos do lado de baixo são os pinos do microcontrolador, então eu não vou mexer neles por enquanto. Então, com essa conexão feita, eu vou agora abrir um programa que eu uso de comunicação, o ART, né, para abrir um terminal aqui, que é o PuTTY. O PuTTY é o programa que eu uso no Windows, mas qualquer programa de terminal serial funcionaria. Então, deixa eu abrir aqui o PuTTY. Essa é a configuração do PuTTY, tá? Então, se eu pegar aqui e botar aqui, eu quero uma comunicação serial. Primeiro deixa eu mostrar para vocês como é que eu faço para escolher qual que é o terminal de comunicação. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela inteira. Vai ficar pequeno, mas eu acho que dá para ver. Vocês estão vendo aí a minha tela inteira, né? Então, se você for aqui em gerenciamento do computador, né, o Device Manager,
você vem aqui em gerenciador de dispositivos, e aí vai ter uma lista de portas com. E aí você vem aqui em... vai ter uma... Quando você conecta o MSP, vai ter uma que está listada como MSP Application UART, que é o COM 14. Então, no meu caso aqui é o COM 14, provavelmente esse número é diferente no computador de vocês. Então, eu vou pegar esse número e vou levar lá para o PUT. Então, estou aqui no PUT, botei COM 14, escolhi serial e velocidade 9.600 bits por segundo. Clico em Open, ele abre um terminal de comunicação, e toda vez que eu digito uma letra aqui, por exemplo, eu digitei o A, eu vou compartilhar com vocês apenas o terminal, porque assim eu fico meio tonto. Então, o que vocês estão vendo aí é um sistema de comunicação serial em que tudo que você digita é transformado num byte que é mandado pela interface serial. Como a interface serial está em loopback, tudo que você envia é recebido de volta. Então, se você digita uma letra, ela é recebida de volta e ele mostra no terminal. Na hora que eu desconecto o jumper que eu coloquei, por exemplo, vou desconectar aqui, e agora eu vou digitar. Estou digitando com força para vocês escutarem. Não está aparecendo nada. Isso é porque eu desconectei a interface serial. Então, vou reconectar os dois pinos. Reconectei. E aí funcionou. Certo? Então, essa é uma forma de você testar a comunicação serial com a placa de programação, a placa de depuração. Sabendo que isso está funcionando, agora a gente vai passar para a parte da comunicação serial com o MSP. Então, eu vou compartilhar novamente com vocês a documentação. E agora a gente tem que encontrar quais são os pinos que estão conectados na minha plaquinha. A gente viu que os pinos de cima estão conectados no PC, e os pinos de baixo a gente tem que descobrir quais são, porque eles não estão marcados aqui. E aí como é que eu faço para ver isso? Nesse próprio documento eu vou aqui em esquemáticos e vou procurar quais são os pinos que estão conectados à interface serial da placa de programação que eles chamam de EasyFetch. Tá? Então, nesse primeiro esquemático aqui, a gente já vê que tem alguns pinos aqui, por exemplo, o pino P4.5 e P4.4, que ele chama de UCA1, RXD e TXD. RXD e TXD é exatamente o mesmo nome que ele usou naquela placa programadora. Só para confirmar, a gente pode ver aqui também o SPY-by-wire, aqui tem o SPY-by-wire, test e o reset. Teste e o reset. Então, só para confirmar, eu vou no esquemático da EasyFetch, da placa programadora, e a gente vê que o pino é de fato, olha, eu tenho o pino SPY-by-wire aqui, aí depois eu tenho dois pinos de comunicação que eles chamam de TX e RX, e são os pinos P4.4 e P4.5, que estão conectados na interface A1. Então, só para confirmar isso aí, eu posso agora abrir o datasheet do meu chip. Então, venho aqui no datasheet, vou lá na especificação de diagramas da porta P4, e aí eu vou olhar que a porta P4 é toda remapeável, Então, a gente tem que ver aqui no capítulo de periféricos, cadê? Port Mapping Controller, e aí o P4.4, o padrão dele é estar na interface A1TX. Aí o P4.5 é o RX. Então, é essa interface que a gente vai trabalhar hoje. Eu vou configurar a interface A1 nos pinos P4.4 e P4.5. Tá claro esse procedimento, gente? Para vocês encontrarem os pinos da sua plaquinha, caso vocês estejam usando outra placa, Como vocês não estão, vocês podem usar exatamente igual eu fiz aqui, mas o procedimento é esse. Então vamos agora migrar para o Code Composer e fazer a configuração adequada que a gente viu lá no vídeo da aula passada. Na aula passada eu trabalhei apenas os conceitos de UART, fazendo uma implementação de UART via Bitbang. Hoje a gente vai trabalhar a interface dedicada. E para isso a gente vai fazer alguns cálculos aqui para poder configurar o modulador e o divisor de clock. A configuração do UART ela basicamente se concentra
na configuração do clock. É a coisa mais importante que tem no Wart. Então vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês agora o Code Composer e, novamente, eu sempre gosto de pedir para vocês que acompanhem, né, bota a minha tela do lado do User Guide e já abre o User Guide no capítulo específico da interface USCI de tipo A, porque a gente vai usar o Art. Então, vou criar aqui uma nova pastinha, aula 25, USCI de tipo A. Vou chamar esse arquivo aqui de aula 25. Opa. Aula 25. E aí já vou anotar aqui os pinos de TX, P4.4 e o RX é o P4.5, se não me engano. 4.4 é o TX, tá certo. Então a gente vai fazer o seguinte, hoje eu quero me comunicar com o microcontrolador. Então eu quero, por exemplo, fazer um Wart send hello world. E eu quero que isso apareça no terminal. Então o exercício de hoje é para fazer isso aqui. E também para receber dados, né, se eu quiser. Então vamos escrever essa função wartSend ou wartWrite, né, tanto faz. Vamos botar o wartWrite para seguir o padrão que a gente usou nos outros exercícios. Então abre aqui a minha função wart.h e vou criar uma rotina wartWrite que vai receber uma string, né? Então é um ponteiro para char. E vamos escrever essa função. Antes dessa função, a gente deve fazer uma função de config, né? Eu vou fazer assim, usando a terminologia padrão dos sistemas operacionais que eu já conheço, eu vou usar o nome open em vez de config. Open é uma função para abrir um terminal de comunicação. Quando um aplicativo abre um canal de comunicação, ele deve fechar depois, né? Então, abrir para a gente aqui vai ser pegar esse dispositivo para usar, e enquanto ele for meu, eu não posso permitir que outros dispositivos usem e abram novos canais de comunicação. Ele foi obtido por um indivíduo. Então, o Wart Open recebe como argumento um int 16, um int 8p, é o número da interface. Por exemplo, se eu quiser abrir um terminal de comunicação na interface A0, eu boto aqui 0. Se eu quiser abrir uma interface de comunicação no canal A1, eu seleciono A1. Então, vamos fazer primeiro essa função aqui. Então, o Wart Open é onde a gente vai fazer a configuração. E aí eu peço para vocês manterem o User Guide aberto para a gente poder fazer essa configuração. Então, vai no User Guide, lá no capítulo 36, e abre os registradores. A gente vai ver que a gente tem algumas configurações para fazer. Os registros de configuração, eles começam sempre com CA1 ou A0, né? Então, vamos fazer assim, se a interface for igual a 1, eu vou configurar a interface A1. Se for 0, eu configuro outra interface. Mas, por enquanto, só vou dar suporte para essa interface A1. Então, eu tenho os registros de controle CTL0, eu tenho o registro de controle CTL1, eu tenho o registro BRW, eu tenho o registro de controle... Eu tenho o CA1MCTL, que é o controlador da modulação, dos moduladores, e só. E aí eu tenho os interrupt enables e o resto a gente já sabe. Então, basicamente, é escrever nesses 4 campos aqui. Então, vamos ver o que a gente precisa escrever aqui para fazer essa configuração. Então, como sempre, né, igual todos os outros
igual todas as outras interfaces, a gente primeiro precisa resetar essa interface. Aí vocês vão ver lá no User Guide que para resetar a interface eu preciso ativar o bit de reset. Para permitir a configuração. Depois disso, aí eu posso configurar os outros registros de configuração. Então, por exemplo, o registro de controle 0, ele tem várias configurações aqui. Ele tem uma configuração Parity Enable, tem uma configuração para escolher a paridade, se vai ser par ou ímpar, tem uma configuração se o bit é mais significativo ou menos significativo primeiro, tem uma configuração chamada o C7-bit, para enviar 7 bits ou 8 bits, tem o número de stop, B, número de stops, se é 1 ou 2, o C-Mode, né, que no caso de UART é o modo 0, e o C-Sync, que a gente só usa quando eu trabalho numa interface síncrona, né, como SPI e 2C. Então vamos escolher quais vão ser os campos que eu vou querer colocar aqui. Então, se eu colocar Parity Enable, eu estou habilitando a paridade. No começo eu não quero colocar, então eu vou comentar esse campo. Paridade, eu escolho se é paridade par ou ímpar. Como eu não estou usando paridade, eu não preciso desse campo. Né? Par igual a 0 é ímpar, 1 é par. Tá? Então, seguindo aquela lógica dos conceitos que eu mostrei na aula passada, aqui é para escolher qual é a paridade. MSB, qual que é o bit enviado primeiro? Né? É o MSB ou é o LSB? Eu vou mandar primeiro o LSB, que é o padrão mundial aí é o padrão mais comum de UART. Mandar primeiro o LSB. Sete 8 bits. Então, esse cara aqui eu não vou colocar, vou deixar ele em 0 para enviar um frame de 8 bits. Stop. Se esse cara for 0, eu mando um stop. Se for 1, eu mando 2 stops. Então, eu vou mandar apenas um stop para garantir que a comunicação vai ser um pouquinho mais rápida, né? Eu não preciso de 2 stops aqui. Eu já estou numa frequência baixa. E o modo, bom, posso deixar o modo, que é o modo 0. E o síncrono, eu vou remover. O síncrono, essa interface funciona como o ART, né? Então, o ART é assíncrono. Modo assíncrono. Até aqui tá claro, gente? Eu deixei assim para vocês poderem reutilizar esse código e se vocês quiserem configurar, por exemplo, eu quero paridade ímpar. Então, só descomenta esse aqui. Eu quero paridade par. Então, comenta esse e descomenta esse. Tá? É uma maneira mais prática aí de vocês poderem fazer a configuração do jeito que vocês quiserem. No registro de controle 1 é onde a gente vai escolher as informações principais do clock, então ele é bastante importante. Oi, pode falar. Não acredito. Oi, pessoal, parece que eu caí aqui. Até onde vocês escutaram? Não caiu não, professor. Pra gente Até eu tava não tudo certo. acredito. Acho que caiu aqui. Você falou, não acredito, aí parou tudo. Alô? Alô, professor? Oi, pessoal. Eita. Voltou. Nossa, tinha caído aqui.
Não acredito, já escutaram isso. Ainda bem que eu não falei nenhuma besteira. Beleza, pessoal. Então tá, eu estava falando então aqui do registro de controle 1. Vamos lá. Voltando aqui ao registro de controle 1, acompanhe aí com o user guide do lado, tá? É sempre bom, porque senão eu vou ficar falando aqui, mas é bom ter o user guide do lado. O registro de controle 1 é onde tem a configuração do clock, né? Então eu vou fazer o sensor select e aí vou escolher o clock. Geralmente eu escolho o clock mais rápido para comunicação serial, porque eu vou ter uma base de clock bem mais rápida. Que mais? Aqui tem interrupt enables, eu nem vou colocar aqui. Tem uma configuração de interface dormente, também não vou colocar, porque não é tão útil assim. Tem uma configuração para transmitir um endereço, transmitir um break e o reset. Não, então não vou colocar nada disso, vou configurar apenas o clock, vou deixar essa configuração desse registro simples. Note que eu estou usando um bit set, ao invés de uma igualdade. Eu faço isso porque eu não posso remover o reset enquanto eu faço essa configuração. Esse campo aqui ele só pode ser modificado enquanto o reset vale 1. Então eu tenho que manter o reset igual a 1. Para isso eu uso um bit set ao invés de um sinal de igualdade. Poderia, se eu quisesse, botar um sinal de igualdade aqui e manter o reset em 1, também acrescentando ele nessa linha, né? O CWRST. Também funcionaria. Mas eu prefiro fazer assim para deixar as coisas bem segregadas, bem separadinhas. Agora vamos fazer um cálculo aqui. Meu clock de entrada bate a 2 elevado a 20, o SM clock. Qual que é o valor que eu devo dividir o clock para atingir uma taxa baud rate, uma taxa de bit rate, ou, no jargão técnico, baud rate, de 9.600 bits por segundo? O BRW, ele é 2 elevado a 20 dividido por 9.600. Esse valor vai dar, vamos ver aqui, 9.600, vai dar 109,2266. 109,2266, etc. Tá? Arredondando para 227. Então, como é que a gente faz? A gente tem uma parte inteira e uma parte fracionária. Se eu usar apenas a parte inteira, eu vou estar cometendo um certo erro aqui. Esse divisor está muito grande. Esse valor ele é maior do que 32. A minha sugestão no vídeo é toda vez que esse valor dá maior que 32, a gente usa o modo de oversampling. Então, uma escolha boa aqui é usar o modo de oversampling. O OS 16 igual a 1. No modo de oversampling, o divisor, né? Isso aqui na verdade não é o BRW, é o divisor. Tá? Se eu não usar o modo de oversampling, eu vou ter o BRW como sendo 109, e sem o modo de oversampling, eu vou usar o segundo estágio do modulador em 3 bits. Então, eu tenho que codificar esse 0,23 aqui, vamos arredondar, né? 0,23 em 3 bits. Então, eu faço o BR second stage, que é o estágio que eu uso sem oversampling. Eu faço, então, 0,23 vezes, como são 3 bits, vezes 8. Então, isso aqui vai dar 1,81. Então, eu pego somente a parte inteira, ou arredondo, né? Eu posso pegar o valor 2 aqui, se eu quiser, para ficar mais próximo. Então, 1,81, aproxima esse cara para 2. Então, o BRS seria igual a 2. Então, esse é o caso do sem oversampling.
No entanto, essa configuração aqui, ela tem um problema, né? Essa configuração, ela tem um problema que a janela de voto de maioria, ela fica muito pequena, porque a proporção entre o clock de entrada e o clock do bit, ela é muito grande. Então, o problema aqui é que a janela de amostragem é muito pequena. Eu uso o modo de oversampling para garantir que a relação entre o clock intermediário e o clock do bit é sempre 16. De oversampling, eu tenho que o D é 2 elevado a 20, dividido por 9.600, só que eu vou dividir também por 16, porque é o modo de oversampling, ele sempre mantém uma proporção de 16. Nesse caso aqui, eu vou ter 2 elevado a 20, dividido por 9.600, dividido por 16, deu 6,83, está arredondando. Agora me parece ser bem mais interessante, né? Eu tenho um divisor menor, mas de qualquer forma, a proporção aqui ela é garantida sempre com 1 sobre 16 avos do clock de entrada. Então, nesse caso aqui, o BRW vai ser 6, e o primeiro estágio do modulador, BRS, ou BRF, vai ser essa parte fracionária aqui em 4 bits. Então, ele é inclusive mais preciso. É 0,83 vezes 16, porque são 4 bits, né? 2 elevado a 4. Isso aqui dá, então, 13,2, que eu vou aproximar para 13. Então, uma dessas configurações. Eu não gostei dessa configuração aqui, então vou usar a configuração de baixo. Então, BRW 6, F. Vou escolher como sendo quanto? 13. E o oversampling, que também está no registro de controle da modulação, é ativado. Então, eu vou botar aqui o COS16. Tá? Então, essa foi a configuração escolhida, que me dá uma boa janela de amostragem. Em compensação, não, desculpa, me dá uma boa janela de voto de maioria, porque ele me garante uma proporção sempre de 1 sobre 16 avos entre o clock de entrada e o clock do bit. Gente, isso aqui é muito importante, tá claro? Eu posso pedir para vocês fazerem a mesma configuração para o clock, a clock. Coloca aí no chat para mim qual é o valor de BRW e o M-Control se eu usar o A-Clock. Vamos ver se vocês sacaram aí como é que faz. Qual o valor de D do divisor? Ó, o Caio deu uma resposta aqui. O divisor aqui para mim deu, né, dividindo 32.768 por 9.600, deu 3,41. Aí o Lucas já mandou BRW igual a 3, que é a parte inteira, e o BRS, que é a parte fracionária, multiplicado por 8, deu 3,28. Então, eu escolheria 3 como o Matheus e o Caio sugeriram. Perfeito, gente, é exatamente isso aí. Então, o BRS, né, a gente sempre arredonda, né, para o mais próximo. Perfeito, perfeito. Isso aí, gente. Então, vamos agora ver se funciona, né, a configuração.
Então, eu vou só botar aqui a resposta de vocês. Então, tá joia. Agora, terminei a configuração, posso liberar a interface para funcionar. Eu vou soltar o reset. Então, vem o CA1 CTL1 e vou limpar o bit de o CWRST. Agora a interface está pronta para funcionar. E como que eu mando as coisas, né? Bom, aí eu tenho a nossa funçãozinha o ArtWrite. Como é que eu implemento essa função? O ArtWrite, ele se tratando de uma interface de comunicação dedicada, eu não preciso ficar fazendo nenhum bitbang nem nada. Aqui é muito simples. Basta eu só escrever no buffer de transmissão. Então, eu vou fazer aquela mesma... vou botar aqui, eu quero mandar um string, né? Então, enquanto o conteúdo da string não for o byte de terminação de uma string, eu vou enviar essa string pela interface serial. Então, antes de enviar, eu preciso verificar se a flag de transmissão já foi levantada. Então, é igualzinho o SPI, né? Então, essa flag está lá no UCA1 IFG, que são onde ficam as flags. E aí, o nome da flag é TX IFG. Exatamente o mesmo nome das outras. Então, aqui, ó, eu fico aguardando. Opa, aguarda o buffer de transmissão ficar vazio. E para, de fato, enviar, o CA1 TXBuffer recebe o valor da string. E aí eu já faço um pós-incremento aqui para passar para a próxima letra. Então, se isso aqui funcionar, a gente vai ver a nossa string lá no terminal. Vamos ver se vai funcionar. Deixa eu ver se tem nenhum erro aqui. Vamos corrigir os erros agora. Porque ele não gostou. Faltou um str. Masks. Ah, é porque eu estava trabalhando aqui, eu esqueci. Deixa eu cortar isso aqui. Isso aqui é outra coisa, tá, gente? Então, beleza, agora compilou. Vamos voltar para a aula 25. A gente tem que fazer primeiro um art open. Interface. Ah, faltou uma coisa aqui. Faltou configurar os pinos. Então, a configuração dos pinos, se não me engano, a direcionalidade é controlada automaticamente pela interface. Então eu só preciso ativar o bit de select. Então, entre um reset, enquanto o reset estiver ativado, eu vou configurar os pinos. Vou fazer o P4 select e vou setar os bits 4 e bit 5. Foi só isso que faltou. Eu vou programar aqui a plaquinha. E agora, olha, eu vou mostrar aqui para vocês na câmera, eu vou mudar a conexão. Então, eu vou voltar a conexão original para conectar o sistema aos pinos do microcontrolador, né? Aos pinos P4.4 e P4.5. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ops, fiz besteira. Agora... Ih, deu pau total aqui. Reiniciei o aplicativo. Vai, agora vai. Isso. Então, olha só. O que eu fiz aqui foi só recolocar esses dois jumpers.
Então, esses dois jumpers aqui, eu recoloquei eles para poder me comunicar com o computador. O computador está aqui em cima e o microcontrolador está aqui embaixo. Então, recoloquei esses dois jumpers aqui. São os dois jumpers correspondentes ao TX e ao RX. Beleza. Então, eu vou abrir agora, vou compartilhar com vocês o terminal. Vou botar o programa para rodar e vamos ver se ele imprime Hello World. Não só imprimiu uma vez, mas como ele está em loop infinito, ele imprimiu um monte de vezes. Então, de fato, está funcionando. Eu estou enviando uma string e ela está sendo enviada pela interface serial. Então, é assim que você faz, gente. Vocês têm alguma dúvida? Eu gostaria agora de passar para os alunos que estão com o Windows, o Linux e o macOS. Deixa eu parar de compartilhar. O Adolfo, né? Adolfo, você falou que está com o Mac aí, né? Isso mesmo, Lucas, é o PUT. TTY é de terminal serial. Adolfo, você está com Mac ou Linux? Isso, exatamente. Caio, é isso que eu ia falar. Você conseguiu, então, no PUT mesmo, né? Tem uma outra forma, se você quiser, eu posso te mostrar também. Você pode compartilhar o seu terminal com a gente, Caio? Posso sim, professor, só um minuto. Beleza. Beleza. Antes de você abrir o PUT, deixa eu te mostrar como é que faz isso no terminal. Abre aí, vê se você tem o screen instalado. Digita aí screen. Isso. Instala ele. Isso. Então, o Screen é um programa que é um programa bem antigo, tá? Que emula o terminal. E o Screen permite abrir também uma interface serial. Para abrir o Screen e conectar o Screen num terminal serial, você vai digitar Screen, o caminho para o dispositivo serial que você descobriu, né? Que é o ACM1, TTY, ACM1, e aí depois espaço o baud rate que você vai usar. Por exemplo, 9600. Beleza, aí dá Enter. Só um minuto, só tô ligando aqui na plaquinha, professor. Ah, tá. Outra coisa. Na plaquinha, bota o jumper na horizontal para você botar o TX e RX em modo loop, para a gente fazer aquele teste de loopback. Pronto. Então, ó, tudo que você digita, a princípio deve voltar para você. Então, isso significa que está funcionando. Se você tirar o jumper, você vai ver que ele não vai mandar mais de volta os caracteres. Fez o teste aí? Fiz, deu certo, não tá mais escrevendo. Beleza. Então, gente, esse é o caminho, tá? Como é que faz para descobrir qual que é a interface serial que vai criar? Quando você conecta, primeiro você pode, quem tiver no macOS ou no Linux, você faz um ls, vou digitar aqui nas mensagens, ls/dev, /tty asterisco, e aí primeiro lista os dispositivos que existem primeiro. Depois você conecta a plaquinha, espera um tempo para ele criar o dispositivo, lista de novo, para ver quais são os dispositivos novos que foram criados.
Quando você descobrir, você vai ver lá que tem um dispositivo que apareceu do nada. Aí pode ser que tenha aparecido dois, né? Porque aqui vocês viram no meu computador que tinha uma entrada para a interface de depuração e uma interface de usuário. Então, no caso do Caio, foi o ACM1. Ele provavelmente vai criar o ACM0 e o ACM1. O ACM0 é provavelmente para programação e o ACM1 é para aplicação do usuário. Então você tem que testar, ver se funciona, bota no teste de loopback, testa. Se você receber os caracteres de volta é porque está funcionando beleza. Se não, é porque não está funcionando. Quem tiver dúvida, me manda no canal de monitoria que eu vou tentando resolver caso a caso individualmente. Professor, e para baixar esse programa do TTY no Windows, eu vi aqui, tem 3 dele quando você abre o site. Qual que eu devo baixar? Deixa eu ver aqui o put. Tem um que é cliente, SSH, servidor, e o Baixa esse baixar. aqui, ó, é o Windows, baixa o Windows Installer, que é o MSI. Se você tiver acesso de administrador, né, se você puder instalar coisas, baixa o instalador x64 bits x86. Que é esse aqui, ó, copiar link, vou mandar aqui no chat. Se você não tiver acesso para instalar coisas no seu computador, você pode usar a versão portável, portable. Quer ver? O portable está onde? É porque o portable ele não instala, é só você extrair que ele funciona. Ah, é o ESE, o binário. Você pode baixar o binário direto e executar ele, que é esse aqui. Então, copiar link. Esse aqui o segundo link que eu mandei é para quem não tem permissão de superusuário de administrador no computador e que é só baixar para executar. Beleza, então testem isso, tá? De hoje até quinta-feira, isso aí vai ser cobrado na prova. Vou usar isso aí na prova para a gente poder receber e transmitir caracteres. E agora vamos escrever um código que faz recepção de dados. Como é que eu faço para receber dados no meu sistema? Tem várias formas. Uma forma que eu vou mostrar para vocês, a primeira forma, é usando um campo pré-definido, uma string pré-definida de tamanho fixo. Não é a melhor forma, o ideal é a gente criar um buffer circular para fazer isso, mas vamos começar assim, né? E depois a gente vai melhorando o nosso programa. Eu vou abrir aqui e compartilhar com vocês de novo o Code Composer. Tem alguns comandos, tá? Deixa eu recuperar aqui. Tem alguns caracteres especiais que você pode mandar para limpar a tela, para dar enter e tudo. O barra-n eu não sei se funciona, a gente tem que testar. Mas ó, eu vou passar aqui umas strings especiais. Vou mandar para o chat. Essa é uma string especial com caracteres especiais para limpar a tela do put. Isso aqui é específico do put, tá? Talvez não funcione para quem está usando o screen, mas isso aqui é específico do put. Então, vamos lá. O Code Composer já está compartilhado. Eu preciso escrever alguma forma de receber os dados, né? E aí, como é que eu faço para receber esses dados? Bom, eu preciso fazer a leitura do bucket de recepção. Então, vamos primeiro ver como é que funciona isso aqui. Eu vou fazer aqui, eu vou botar assim, volatile, int 8t, é um char, né? Chamar de char C, e eu vou fazer a leitura desse char toda vez que eu for
toda vez que o usuário me mandar alguma coisa. Então, eu vou botar aqui, while, eu fico... vamos fazer uma função para ler um caractere, né? Então, vamos botar a mesma trava de execução que eu tinha escrito aqui na transmissão, essa aqui. Até agora eu vou botar uma trava de execução na recepção. Então, eu vou esperar o buffer de recepção ficar cheio. Aguardo o buffer de recepção ficar cheio, para poder fazer a leitura dele. Então, C recebe o CRX buffer. Na interface 1. Então, vamos ver se isso aqui funciona. Eu quero mostrar para vocês isso aqui funcionando. Vou até botar um breakpoint aqui. Perceba que eu botei o meu Hello World aqui em cima, botei um /n, e vou botar os caracteres especiais aqui para limpar a tela. Então, limpa a tela, dá as boas-vindas, e aí começa o programa. Então, vou carregar isso aqui no meu controlador, e agora vamos ver o outro lado, né? A recepção de dados. Eu vou abrir aqui o terminal antes de executar para vocês verem isso aqui funcionando. Então, ó, aqui tinha aquela porcaria toda que a gente tinha escrito. Eu vou dar play e ele vai, a princípio, limpar a tela. Então, ele limpou a tela e já escreveu Hello World. Então, está pronto para um novo programa. O /n, ó, tá vendo aqui uma coisa curiosa? O /n, ele cria uma nova linha, mas ele não leva o cursor para a primeira entrada. Ele só abaixa a linha. Então, se você quiser levar o cursor para o primeiro caractere aqui da primeira coluna, você tem que usar /n/r. É o /r, que é o return carriage. Carriage é o cursor, né, o nome do cursor. /r faz o cursor voltar para a primeira coluna. Então, agora o meu sistema está rodando e ele está pronto para receber uma informação. Então, se eu digitar uma letra aqui, eu vou digitar bem forte para vocês escutarem, o A maiúsculo. Agora eu vou voltar para o Code Composer. No Code Composer, o meu programa que estava com o breakpoint preparado aqui, ele já interrompeu e está aqui. Então, a gente vai ver na interface A1 aqui, que o buffer de recepção foi, aqui o RX buffer, foi o valor 41. Não sei se vocês conseguem ver, está bem pequenininho, né? Mas, olha só, deixa eu ver se consigo melhorar um pouquinho. Aqui, ó, tá vendo? 41, que é o valor do char, né, do byte correspondente à letra A maiúscula. Então, eu recebi esse byte, e aí eu vou fazer a leitura e colocar na variável C. Então, quando eu passar aqui, o valor A, né, o valor 41 em hexadecimal, foi para o caractere C. Então, essa é a forma que a gente faz para ler por pooling as entradas da interface serial. Qual que é o problema desse método? O problema desse método é que ele gera... a recepção em si, ela é assíncrona, né? Então, se ela é assíncrona, o problema aqui é que eu não sei quando que eu vou receber os dados. Então, eu fico travado no meu programa, sem poder avançar, sem poder fazer outras coisas, e eu não sei quando que os dados vão ser enviados. Então, a gente tem que agora transformar esse código aqui num código por interrupção. Então, eu vou remover isso aqui e vou programar a interrupção dessa interface. Pragma vector, o CA1 vector, USC A1 vector, interrupt tem dois R's, agora eu não lembro mais. Interrupt void, vou chamar de UART A1. Essa rotina de interrupção, eu não vou colocar ela aqui, eu vou colocar dentro da minha biblioteca de UART, tá? Eu vou botar ela aqui. E aí eu vou fazer a leitura de dados, né? Então, na minha configuração, eu vou
ativar, eu vou habilitar o CA1 Interrupt Enable, eu vou habilitar as interrupções de recepção. É o RX Interrupt Enable. Cuidado que tem um interrupt, um EIE, que é o erro de recepção, tá? Mas não é isso que a gente quer o RX Interrupt Enable. A gente tem que fazer isso depois do reset, eu não posso botar aqui, eu tenho que botar depois de zerar o reset, porque o reset zera esse registro aqui, então a gente não quer isso, a gente quer configurar a interrupção depois. Então, na nossa rotina de interrupção, como por construção ela é uma rotina que só acontece na recepção, eu vou fazer ela mais simples, mas se eu fosse fazer ela completinha, eu teria que botar aqui um switch case, o CA1 interrupt vector, caso fosse a interrupção... Opa, o que eu estou fazendo, gente? Caso fosse a interrupção, sei lá, qual que é o valor aqui? É 2, é? Deixa eu ver aqui. No user guide... Interrupt vector. O RX é o valor 2. Então, se for o valor 2, aí é uma recepção. Só que por construção desse problema, como eu sei que essa rotina só vai ser executada no caso de uma recepção, porque eu só habilitei o Interrupt Enable de recepção, eu vou simplificar e não vou botar nada disso aqui não, tá? Deixar esse código mais simples possível. E eu vou escrever no RX Buffer o dado que está chegando. Tá? Então, eu vou criar um buffer de recepção e vou fazer a leitura desse buffer de recepção. Eu vou fazer o CA1 RX buffer. Como isso aqui é um vetor, né? Eu tenho que ter um índice para iterar em cima desse vetor. Então, vai chegar vários caracteres e eu vou preencher esse buffer. E aí, como é que eu faço para fazer a leitura desse buffer? Né? Esse aqui é um buffer circular. Idealmente, assim, a maneira mais fácil de trabalhar com buffer circular é você criar buffers de tamanho que são potências de 2. Vou mostrar por quê. Então, vou criar aqui uma variável global, então o int 8t rxbuffer com, sei lá, 16 caracteres. Eu só posso receber no máximo 16 caracteres por vez. É pouco, você pode colocar mais se você quiser. Mas eu vou mostrar o exemplo apenas com 16 caracteres. E vou criar um índice i, né, rx index, para a gente poder contar em que ponto eu estou. Então, rx index. Depois que eu faço a recepção, eu faço o index andar para frente. E eu vou filtrar apenas os bits, né, que vão até 16, né, de 0 a 15. De 0 a 15 são quantos bits? 4 bits, né? Então, eu vou filtrar rx index, eu vou filtrar e igual apenas os bits menos significativos. Então, eu quero que esse índice conte de 0 a 15, e quando ele chegar em 16, ele volte a 0. Então, essa operação aqui é a mesma operação, essas duas operações, é o equivalente a fazer rx index, recebe rx index, mais 1, e pega o resto da divisão por 16. Tá? Para deixar isso aqui bem genérico, né, eu colocaria buffer size com uma macro, define aqui buffer size 16, e usaria essa macro aqui e lá embaixo. Tá? Então, essa é a operação que eu estou fazendo, só que a operação usando porcentagem ela é relativamente pesada, tá? Uma operação com o E ela é muito mais simples do que isso aqui. Então, isso aqui é para quem pensa em assembly, para quem pensa em bits, conversão de bits aqui. Isso aqui é mais didático, obviamente, faz mais sentido escrever dessa forma. Então, deixo totalmente a critério de vocês, né, usar um ou outro.
você percebe até que tem um aviso, né? Ele fala assim, ó, Detected Modulo Operations. Né? Isso aqui é uma operação que leva bastante tempo para executar. Então, ele não recomenda usar isso aqui. Eu vou usar a minha de baixo, que eu sei que funciona. Então, vamos ver se isso aqui funciona. Eu vou... Aí a gente tem que fazer algumas coisas a mais, né? Para poder gerenciar esse buffer, a gente teria que criar algumas funçõezinhas do tipo... Vamos voltar aqui para o H. Eu teria que fazer um void wart read, só que essa aqui é uma função que vai me retornar um código de erro. Então, read e vai escrever num ponteiro que o usuário me fornecer. Então, o usuário me fornece um ponteiro, eu escrevo nesse ponteiro quantos caracteres tiverem. Eu vou botar um valor com sinal ao invés de um valor sem sinal para retornar um valor positivo com o número de caracteres que foi lido e negativo em caso de erro. Tá? E 0 se não tiver nenhum caractere para ser lido. A gente pode criar também o int8t, o art available, né, disponível, para verificar se existe alguma coisa no buffer de recepção para a gente poder ler. Eu posso fazer isso também. E aí, para fazer isso, né, eu vou, na minha função artOpen, fazer algumas coisas a mais. Né? Eu, por exemplo, posso falar aqui que o rxindex agora vai para 0, tipo assim, para resetar a interface. E eu vou guardar também a informação... eu tenho que explicar o que é um buffer circular, né? Eu esqueci de falar o que é um buffer circular. Tá, deixa eu abrir o quadro negro aqui para mostrar para vocês o que é um buffer circular, o conceito de um buffer circular. Eu estou entrando aqui, só um instantinho. Até agora, vocês têm uma dúvida? Vocês podem me perguntar também. Deixa eu parar de compartilhar aqui para poder compartilhar o quadro. Nossa, vocês mandaram um monte de mensagem e eu não tinha visto. Desculpa, gente. O Caio perguntou assim, professor, tem que inicializar o rxindex com 0? Eu acabei de fazer isso. O Lucas perguntou, professor, mas quando chegar em 16, ele vai zerar para recomeçar o rxindex? Exatamente, aquele filtro, né, o e-comercial, como falou o Matheus aqui, ele filtra os 4 bits menos significativos. Então, aí o Matheus falou, o e-comercial igual seleciona apenas o primeiro nibble. Então, 0001, 000 viraria 0. Mas ia ficar zerando. Não, aí, Lucas, nesse caso aí, ó, se você passar o 0001, né, o 1 no final, com a porta E, ele vai manter os bits menos significativos. Perfeito. Exatamente. A sua pergunta é bem pertinente. Muito obrigado. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês o quadro. Foi? Foi. Opa. Olha só. Vou falar um pouquinho do conceito de um buffer circular. Um buffer circular é uma estrutura na memória que ela tem
N bits, tá? N entradas. Vamos botar aqui uma potência de 2, mas ele tem N entradas. N valores. Esse buffer circular vai ter sempre dois ponteiros. Um ponteiro ou índices, né? Um índice de quem insere coisas nele e um índice de quem remove coisas dele. Então, vou botar aqui um ponteiro chamado de o escritor, RW, write, e o leitor, RD, read. Tá? Quando o escritor ele escreve alguma coisa, o ponteiro write, ele anda para frente. Então, eu vou escrever aqui alguma coisa, por exemplo, eu vou escrever a string test. Então, nesse momento, o escritor, né, ele andou 1, 2, 3, 4, 5 e ficou pronto aqui para escrever na próxima entrada. Então, o ponteiro do escritor agora aponta para esta posição. E o leitor, eu sei dizer qual que é o tamanho, né, desse buffer. Eu posso ter um contador de tamanho, né? Eu posso ter aqui um tamanho. Toda vez que eu insiro alguma coisa, vamos botar em inglês que fica mais curtinho, size mais. Toda vez que eu boto um caractere, eu vou incrementando essa variável. E aí, quando eu quero remover coisas, né, quando eu quero fazer a leitura desse buffer circular, é o ponteiro de leitura que anda para frente. Então, o ponteiro de leitura vai andar para frente até que o ponteiro de leitura seja igual ao ponteiro de escrita. Então, toda vez que eu faço uma leitura, eu vou remover esses caracteres daqui, estou tirando o teste /0, e aí cada vez que eu faço isso, eu faço um size para decrementar o tamanho desse buffer. Então, se você tiver essas três variáveis, você consegue gerenciar esse buffer com precisão. Então, aí, no final das contas, a ideia é que, se o buffer estiver vazio, o ponteiro de leitura ele está na mesma posição do ponteiro de escrita. E o buffer fica cheio quando você escreve, né? Imagina que você vai, nessa posição aqui, agora você escreve uma outra string. Sei lá, sys mic 21. Então, nesse momento, o ponteiro write, ele deu a volta completa e parou na mesma posição. Essa condição é exatamente a mesma condição do buffer vazio. Então, se eu olhar apenas para os ponteiros, eu não tenho como dizer se o buffer está cheio ou está vazio. Então, eu preciso da informação de tamanho, de size, para saber se o buffer está cheio ou está vazio. Então, eu preciso dessas três variáveis para gerenciar esse buffer. Então, é um mecanismo de sincronização entre tarefas, onde uma quer escrever e a outra quer ler. Então, eu tenho um tamanho finito de dados. Se eu tentar escrever mais do que ele tem disponível, ele retorna um erro. Se eu tentar ler mais do que ele tem disponível, ou seja, se eu tentar ler enquanto ele está vazio, eu retorno um erro. Então, vamos implementar esse cara. Vocês têm alguma dúvida em relação a essa implementação, esse conceito? Ele é circular justamente porque o começo dele pode ser em qualquer ponto, né? Por isso que eu chamo de um buffer circular, né? Porque o final e o começo estão ligados entre si. A ideia de usar potência de 2 é para simplificar a computação dessa voltinha, né? Quando eu chego no final, eu sei que basta filtrar bits para fazer essa voltinha. Então, vamos lá. Vamos implementar isso aqui. No Code Composer. Então, vamos criar esses conceitos, buffer sizing. Aí eu vou fazer um RX index write, eu vou fazer um RX index read. Vou fazer um negócio um pouquinho mais complexo, tá? Vou fazer uma struct, que representa o elemento de recepção. Uma struct que vai chamar RX, e ela vai ter os seguintes campos. Vai ter o buffer, então é um int t buff. Vou botar buffer, tá? Um buffer de buffer size. Vocês ainda não estão familiarizados com o conceito de uma struct, mas é bom que vocês já vão aprendendo que isso aqui é bem importante. Usa-se bastante em sistemas embarcados. Vai ter um
Vou apagar esse aqui, que já não faz mais sentido. Vou botar um byte aqui para o ponteiro de RD, o ponteiro de write e o ponteiro e o tamanho desse buffer. Tá? Então, é um buffer que eu chamei de RX. Como é que eu acesso esses campos? Né? Eu acesso usando o operador ponto. Então, ponto RD eu vou inicializar em N0, o RX.WR vou inicializar em 0, o RX.size vou inicializar em 0. Então, estou inicializando a minha estrutura de dados que representa o buffer de recepção. Tá? Esses aqui são os índices que eu vou usar para fazer a leitura dentro desse buffer. E aí, na interrupção de leitura, né, na interrupção, toda vez que eu recebo alguma coisa, eu vou colocar alguma coisa no buffer. Então, eu vou fazer rx.buffer, o rx. Aqui quem está fazendo, a operação que a gente está fazendo é escrevendo no buffer. Então, eu vou botar o ponteiro de write, e vou escrever nesse campo do buffer o rxBuffer. E aí, vou fazer o processamento em cima desse índice aqui, né? É só fazer esse filtro aqui, esse é igual a 0. Então, isso é escrito no buffer. Mas eu não verifiquei se o buffer está cheio ou não. Então, eu só vou escrever se o buffer não estiver cheio. Então, if size, se o size for igual a... Não, se o size for menor... não, se tiver campo, né? Se o size for menor do que o buffer max. Buffer size. rx.size for menor do que buffer size. Então, eu salvo aqui. Caso ao contrário, eu vou descartar, else, eu vou descartar a informação. Vou fazer o C, A1 e FG e vou zerar a flag do C, RX e FG. Então, aqui eu estou descartando a informação que eu recebi. Buffer não estiver cheio, escreva no buffer. Caso contrário, capte o byte que foi enviado. Sacou, gente? Então, a gente vai fazer essa operação, que aí fica... Eu consigo receber as informações de maneira assíncrona, e aí eu vou gerenciar esses dados aqui naquelas funções que eu mostrei para vocês. Deixa eu abrir aqui de novo, que é o artAvailable e o artRead. O artAvailable basicamente vai me retornar o tamanho desse buffer, rx.size. Se o size for 0, significa que não tem nada disponível. Se tiver alguma coisa para ler, esse valor vai ser positivo. Então, eu vou fazer a leitura se tiver alguma coisa para ler. E o artRead vai ler do buffer, né? Então, eu vou fazer o caminho contrário a esse que eu fiz. Se o tamanho, né? Se o size, se for maior do que 0, né? Se tiver alguma coisa para ser lida, aí eu vou escrever no buffer, no ponteiro que o usuário me passou. Então, vou escrever aqui no ponteiro que o usuário me passou, vou escrever o rxBuffer, rx.read, né? Que eu vou ler a partir do RD. E aí, toda vez eu vou incrementar o read e vou fazer esse filtro aqui para ele voltar para 0. Está faltando uma coisa aqui. Além de incrementar os ponteiros de escrita e leitura, eu tenho que incrementar e gerenciar o tamanho, né? Então, falta aqui só fazer o rx.size quando eu faço uma escrita, e quando eu faço uma leitura, eu faço rxsize menos. Caso contrário, else, se eu não conseguir ler nada, eu vou retornar um código de erro. Aqui eu tenho que fazer um loop, né, enquanto o size for positivo. Então, while
size, eu escrevo na string do usuário todos os caracteres que estiverem no buffer. E aí retorno 0. Bom, eu posso escolher aqui, né? Eu falei que eu ia retornar a quantidade de caracteres lidos, né? Return read chars. Então, eu vou pegar o rx.size. Aqui faltou um rx ponto, né? Então, eu vou ver quantos caracteres eu vou ler e vou retornar esse valor se tiver sucesso. Caso contrário, eu retorno -1, indicando que não teve sucesso. Então, um valor positivo significa um sucesso e um valor negativo significa uma falha. O Felipe está perguntando assim, no if do artRead não seria rxrd? Vamos ver aqui. No if... é. Aqui, né? RD. Verdade. Obrigado pela correção. Isso aqui é muito fácil de errar. Tudo letrinhas, né? Sopinha de letras. Podia modificar para ficar mais claro. Vamos botar aqui, ó. Vocês conhecem isso aqui? Cadê? Se seleciona a variável e dá Alt Shift R. Aí você escreve read, aí ele substitui em todos os campos. Alt Shift R, write. Bacaninho, né? Alt Shift R. Vamos ver se tem algum campo aqui que faltou. Xwrite, beleza. Ficou bem mais claro, né? Ficou bom, gostei. Professor, Oi. por que nesse caso contrário, quando você zera o RX e FG, ele descarta o byte que foi enviado? Ele descarta o byte que foi enviado? Como assim? Nesse else, Repete aí, porque cortou aqui, eu beleza. entendi só o byte que foi enviado. Nesse else que você escreveu aí, por que quando ele zera o UCRX e FG, o byte que foi enviado é descartado? Ah, tá. Ele não é necessariamente descartável. Não significa que o buffer de recepção ele vai para 0. Ele continua lá. Só que como eu entro nessa interrupção, eu sou obrigado a fazer a leitura do buffer de recepção, e caso eu não tenha espaço, não tenha para onde escrever, eu não vou fazer essa leitura, então eu optei por zerar a flag de recepção, porque essa operação de leitura aqui, ela automaticamente zera a flag. Então, implicitamente, essa operação ela está dentro dessa linha. Eu poderia fazer de outra forma, né? Eu poderia botar o buffer de recepção numa variável qualquer, né? Poderia botar uma volatile c, o int 8t, c igual ao ca1 rxbuffer. Isso aqui seria equivalente a fazer isso aqui, tá? É um ou outro. Mas eu optei por zerar a flag de interrupção para não mexer no buffer de recepção e também para mostrar para vocês uma outra opção. Beleza, entendi agora. Valeu. Joia. Agora vamos testar, né? Vamos ver se funciona. Então, eu mando coisas, aqui o usuário vai me mandar coisas e a gente vai ver manualmente o... Opa, read chars. Eu tenho que criar essa variável, né? O que eu ia falar? Sim. Aqui na main, o usuário vai mandar coisas para mim e eu vou responder. É meio chato eu escrever no teclado e não ter nenhuma resposta no terminal. Então, às vezes é interessante na tua rotina de interrupção, cadê? O art.c, aqui na rotina de interrupção, às vezes é interessante, toda vez que você faz uma leitura de um byte, você manda ele de volta. Por que não, né? Para dar o sistema do eco. Então, se eu fizer assim, o ca1txbuffer recebe... não é aqui não. É aqui sim. Vou botar aqui, toda vez que a interrupção acontece, mesmo antes de escrever no buffer, eu vou enviar o que eu recebi.
ver no terminal a letra que foi escrita, a letra que foi enviada, né? O char que foi escrito, o char que foi enviado. Então, isso aqui é muito útil. Vamos testar, então. Vou carregar esse programa. Ah, faltou habilitar as interrupções. Deixa eu habilitar as interrupções aqui. Não vai nada vai funcionar. Agora, eu vou lá abrir o terminal aqui, antes de dar play, para mostrar para vocês. Descompartilha. Compartilha o terminal. Então, beleza. Eu vou dar play, ele vai reescrever isso aqui, só que dessa vez o cursor vai voltar para cá, porque eu acrescentei um /R no meu programa. Então, vou dar play, play. Tá aqui, ó. O cursor veio para cá. Então, beleza, funcionou. Então, agora eu vou escrever alguma coisa. Daniel. Olha que bacana. Só o fato de eu ter colocado aqui o buffer de transmissão recebe o que eu enviei, me permite visualizar o que eu estou escrevendo no terminal. Agora vamos ver se o buffer foi preenchido. Eu vou dar um pause no programa para a gente ver se essa string foi de fato recebida, né? Esse aqui é o meu nome. Daniel, o que é Daniel, né? Devia ter escrito café. Então, vamos lá. Fechar aqui. Vamos voltar aqui para o Code Composer. E agora no Code Composer, eu vou dar pause e a gente vai avaliar o que tem lá no RX, na estrutura, né? RX que eu criei. Ó, RX é uma estrutura que tem um buffer e esse buffer tem 16 posições. E olha só que bacana, já entrou aqui, ó, Daniel Café. Aí eu preenchi 10 posições com o meu nome. Agora, o RX write, né, está em 10, porque ele foi para a posição 10, e o size também está em 10. Então, ele está pronto para escrever um novo, e o buffer está cheio. Então, agora eu posso fazer a leitura desses dados e remover essa informação do buffer, fazendo o arc read. Então, vou dar um stop aqui para a gente ver como é que faz isso. Eu vou fazer assim, ó, while o art available for diferente de 10, eu fico travado, esperando essa condição ser verdadeira. Quando o art available for igual a 10, aí ele sai, ou seja, indicando que tem 10 caracteres disponíveis, e aí eu vou escrever aqui, né, nome, 10 caracteres, vou escrever, fazer o art read nome. Vamos ver se isso aqui funciona. Eu quero ver, depois da execução disso aqui, isso aqui é um warning, mas a gente pode ignorar. Ele está falando que volatile é inconsistente, incompatível com o char. É porque o char não é volatile, né? Mas isso aqui pode ignorar. Então, vamos ver que se na leitura o meu buffer é esvaziado, o meu buffer é circular. Vou carregar esse código aqui. Eu vou manter deixa eu botar um play aqui. Deixa eu ver se ele está travado. Olha, ele está travado aqui, esperando o buffer completar os 10 caracteres. Eu vou dar play. Eu vou digitar 5 caracteres. Daniel. Não, vou digitar 6 caracteres. Então, dou um pause para ver onde é que nós estamos. Olha só. Nós ainda estamos travados aqui. Eu tenho 6 caracteres no meu buffer, então eu ainda não saí dessa trava de execução. Agora eu vou dar play e vou continuar digitando aqui. Café. Agora eu vou dar um pause. Olha só, ele fez a leitura, né? Ele fez, só que foi rápido, né? Ele fez a leitura, vamos ver o que tem no nome. O nome tem uma... Ih, ó, deu ruim aqui. Ele escreveu na minha string nome apenas na primeira entrada. Então deve ter um bug lá no meu art read. A gente vai corrigir isso aí.
Mas ele fez a leitura correta porque o size voltou para 0 e os ponteiros estão todos na mesma posição, 10 e 10. Isso indica que ele está vazio. Vamos ver o que tem de errado no meu ArtRead. Muito provavelmente eu esqueci de avançar com o ponteiro do usuário, aqui a string. E foi exatamente isso. O que está faltando aqui é um mais mais. Então, vou dar play. Daniel Café. Dá pausa e vamos ver o resultado. Agora sim, ele carregou, esvaziou o meu buffer circular, e carregou o que foi recebido pela interface aqui na minha string. Beleza? Pessoal, então é isso que eu queria comentar com vocês hoje. Nós temos aí um tempo final mais para tirar dúvidas sobre tudo, né? O que vocês quiserem sobre o projeto, sobre as coisas que vocês estão em dúvida aí, do conversor, etc. Eu estou totalmente à disposição. Com isso aqui, a gente construiu uma biblioteca juntos que faz toda a interface, né, de configurar uma interface UART. Deixa eu abrir a câmera aqui para poder fazer minhas palavras finais. A gente fez um programa, então, que realiza a configuração de uma interface UART, e realiza uma escrita, que é muito simples, e que realiza uma leitura de maneira assíncrona, que é o bacana, né? Você não precisa ficar travado no seu programa esperando a recepção de uma determinada quantidade de dados. Você pode continuar trabalhando em outras coisas, aí de vez em quando você pergunta, tem alguma coisa disponível no buffer de recepção? Aí você vê, tem, quantos caracteres? 5. Não, então ainda não vou processar, deixa acumular mais. Então você continua trabalhando, faz as outras coisas, parará, parará. Quando chega em 10 caracteres ou N caracteres, você vai lá, pega essa informação e processa, né? Às vezes você está procurando um caractere especial, às vezes você está procurando a terminação /N, /R, alguma coisa especial para você processar aquela linha, para você poder executar o teu parser. Então, essa é a forma que a gente se comunica. Então, a condição de parada que eu mostrei aqui para vocês foi como é que fala? Foi a quantidade de caracteres enviado. Mas pode ter outras condições de parada. Por exemplo, eu posso procurar por um caractere específico. A gente posso até fazer isso aqui com vocês nesse tempo final. Vocês gostariam de ver isso funcionando? Seria interessante. Vai bacana. Professor, mas antes eu queria perguntar uma coisa. Eu não entendi essa parte Pode final falar. da linha 24 e da linha 25. Essa UART Available Certo. verifica se tem 10 espaços naquele buffer que recebe os caracteres, né? Isso. É porque o senhor Essa verifica. função. Isso, pode falar. Pode falar. Tá. Essa função WART available, ela vai retornar 0 se não tiver nada no buffer e vai retornar o número de caracteres que tem disponível no buffer. Às vezes é interessante você botar um WART available para ficar lendo os caracteres, tá? Não necessariamente você quer trabalhar dessa forma. Às vezes você quer ler todos os caracteres que estão chegando. Então você pode fazer uma outra operação. A nossa função WART_read, ela retorna o número de caracteres que foram lidos. E retorna -1 caso de erro. Você pode retornar 0 também. 0 fica bem prático. Mas como é -1 aqui, uma outra forma de ler caractere por caractere, né, por exemplo, se eu quiser ler caractere por caractere, eu posso botar aqui while WART_read caracteres. Vou passar um endereço, né? Então passo E comercial C. Enquanto esse valor for diferente de -1, significa que eu não recebi nada, eu não recebi nenhum caractere. Então, se esse valor for -1, é porque eu não recebi nada ainda. Eu estou lendo um buffer vazio, eu estou recebendo -1. Na hora que esse valor for diferente de -1, provavelmente ele vai ser 1, né? Porque eu estou lendo muito rápido isso aqui. O valor de C vai ter o primeiro caractere que eu receber. Então, if C, sei lá, for igual à letra A maiúscula, eu posso acender o LED pin toggle red LED.
caractere por caractere, se eu quiser. Mas agora a gente tem um framework, uma biblioteca que me permite fazer tudo isso. Ler caractere por caractere. Se eu quiser ler um conjunto de caracteres de uma vez, eu posso. E aí eu posso criar também uma estrutura para me avisar quando eu receber um determinado caractere, que é algo semelhante a isso aqui. Isso responde a sua pergunta? Deixou mais claro? Na verdade, eu fiquei ainda confuso, professor, porque você colocou diferente de 10 e depois caiu na variável nome lá, o nome do CEO, Daniel Café. Isso. Então, Daniel Café tem exatamente 10 caracteres, né? 6 para Daniel, 4 para Café. Então, eu estava esperando o usuário terminar de digitar 10 caracteres para poder receber esse dado de uma vez. Então, enquanto eu estou digitando Daniel, Café, essa trava de execução, ela impede que eu faça a leitura incompleta do meu nome. Eu quero ler o meu nome completo, né? Eu não quero ler caractere por caractere. Então, eu espero o buffer completar 10 caracteres para ler tudo de uma vez nessa variável nome. Quando eu faço esse read aqui, ele esvazia o buffer e agora eu estou pronto para receber mais 10 caracteres. Ah, sim, Ou mais professor. 16, né? Agora ficou claro, sim. Se você quiser receber mais caracteres, né? Se você tiver com necessidade de ler strings maiores, basta alterar aqui o tamanho do buffer, o buffer size. Eu posso botar buffer size de 32. Como está tudo genérico, né? Em função desse valor, então, alterando aqui na minha macro, altera no resto. A boa prática é levar os defines para o header, né? Então, eu posso levar ele aqui para não poluir lá o meu outro arquivo. Agora, as variáveis, tipo uma struct que a gente cria aqui, que a gente vai manipular, uma variável global, aí tem que ser definido no ponto .c mesmo. A não ser que você faça um type def, né? Mas aí fica muito escondido. Por exemplo, se eu transformar isso aqui num type def, eu posso definir aqui um type def dessa estrutura que eu vou chamar de circular buffer type. E aí, no meu C, eu vou fazer só circular buffer type RX. Tá? Se eu quiser criar outras estruturas desse mesmo tipo, eu posso fazer dessa forma. Ok. Então, era isso que eu vinha mostrar para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, sim, vamos fazer o alerta, né? A gente pode fazer uma funçãozinha assim, ó. Tudo começa com uma ideia. Eu quero uma função art wait for char o int 8t c. Eu quero esperar o caractere. Eu quero esperar esse caractere para realizar uma leitura. Então eu vou ficar só esperando. Eu não vou realizar a leitura. Eu só vou esperar esse. Eu vou fazer uma trava de execução enquanto esse caractere não for recebido. Então vamos fazer isso aqui. Eu vou botar aqui assim qual que é o retorno. É o retorno o int 8t, né, o menor que tem, para a gente retornar 0 se for bem sucedido, ou 1 se tiver dado erro. E aí eu vou fazer ele aqui embaixo, depois do read, o int 8t. Então, como é que eu faço para verificar se esse cara aqui... Ixi, isso aqui vai ficar meio complicado, hein? Como é que eu faço para verificar se um determinado caractere foi recebido? Eu vou ter que fazer uma trava de execução. Como é que eu faço isso? Em while buffer rx.buffer. Eu tenho que ler todos os caracteres. Professor, você pode Maluco fazer uma infinito. função pick que olha o topo, o último que foi escrito.
sem ler. Ah, boa ideia. Gostei. Então vamos fazer o xbuffer, o último que foi escrito, né? Que é o x.write. O último que foi escrito está aqui. Enquanto esse cara for diferente de C, eu fico travado. Cara, é só isso. Legal. Na verdade, se ele é um wait for char, né, eu não preciso retornar nada. Ele vai retornar quando recebeu esse caractere. Como o rxWrite vai ser modificado quando eu escrevo alguma coisa, né? Vamos supor o seguinte. Eu estou aqui esperando o caractere. Aí rolou uma interrupção e a interrupção escreveu no meu buffer. Então, o rxWrite vai andar de 1 e o... Ah, não, tem que ser um anterior, ó, porque ele incrementa depois de ter escrito. Então, rxWrite menos 1. Só que esse menos 1 é problemático. Peraí, vamos fazer o seguinte. Vou botar um loop infinito. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou calcular o índice imediatamente anterior. Eu vou fazer assim, index igual a rx.write menos 1. E vou filtrar apenas os bits menos significativos. Então, faço index, novamente aquele mesmo processo, né? 0x, 0f. Por exemplo, se era 0, ele vai virar menos 1. Só que aí o menos 1 vira 15, porque aí menos 1 tem todos os bits setados, né? Então, eu tenho que fazer o win28t index para ele aqui. Eu calculei o índice. Ah, mas eu tenho que fazer isso. Ah, tá. Ele vai fazer isso aqui sempre. Aí, se essa condição. Aí eu faço a leitura da posição determinada pelo index, que é uma imediatamente anterior ao último caractere lido. Não, é porque quando ele faz a leitura, ele sempre aponta para a próxima posição vazia. O menos um aqui está me posicionando no último, de fato, o último caractere que foi escrito. Aí eu faço a leitura desse cara, se for diferente. Agora eu vou fazer o seguinte: se for igual ao caractere que eu quero, eu saio desse while 1 e retorno. Aqui dentro, né? Cara, eu acho que isso aqui funciona. O que vocês acham? Vamos testar? Professor, você, na hora que você lê o buffer, você zera o buffer? Na hora que eu leio o buffer, eu zero o buffer? Não, aqui não, né? Aqui, né? Você está Não, perguntando não. aqui, né? Aí, não, aí sendo na leitura mesmo, porque eu não lembro. Não, Quando a não. gente. Ele mantém os últimos caracteres. Eu só ando com ponteiro. Quer ver? Vamos ver aqui. Ó. O Então, art o único problema que read. a função vai ter é que Ah, na hora que der um wait for char, se você chamar ela de novo antes de receber qualquer coisa, ele vai dar verdadeiro de novo, mesmo não tendo recebido de novo. é verdade. Tá, como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz para resolver isso aí? Eu acho que o melhor jeito é na função de read, você depois de ler, você zerar. Pode ser uma boa. Zero buffer, né? Pode ser. Isso resolve. Ou não teria como apagar apenas esses caracteres, já que ele é um caractere de controle e não uma leitura do buffer mesmo? É porque o wait for char não pode modificar o buffer. Ele, ele é não intrusivo, né? Ele não pode modificar o buffer, mas o read pode. Eu posso zerar no read. Seria uma solução simples e interessante. Então tá, vamos fazer isso aqui. Então eu vou tirar esse read mais. Vou botar aqui x.read e vou zerar este campo aqui.
Isso eu não gosto de colocar porque é processamento desnecessário, né? Mas até a gente achar uma solução mais interessante para o wait for char, isso aqui resolve o problema. Então vamos lá, vamos fazer isso aqui. While, não, eu vou fazer assim, wart, wait for char, e eu vou esperar o char, exclamação. Cadê o nome? Opa, tem alguns errinhos aqui. É porque eu declarei como void, né? Vou botar void aqui. Beleza. Então vamos programar e vamos ver se funciona. Eu vou botar um ponto de parada aqui. Antes de dar play, eu vou mudar para a tela do terminal. Então vou dar play, ele vai limpar essa tela. Play, limpou a tela. Então vamos botar uma outra string aqui. Sysmic 2021. Exclamação. Deu certo, ó, ele parou. Vou mostrar para vocês aqui. Ó, ele já pausou aqui em cima, tá vendo? E entrou aqui pronto para ler o nome. Quando eu rodar aqui, ó, o buffer tem Sysmic 2021, não foi apagado. O size tem 11 caracteres por conta da exclamação. E aqui eu tenho o nome, né? Não tem nada por enquanto. Então eu vou dar um play, executar essa função. Aí ele passou o Sysmic 2021. Ele não passou exclamação porque eu só reservei 10 caracteres, mas ele deve ter tentado passar para um campo de memória que não está na minha variável. Deve ter escrito em alguma coisa meio maluca, quer ver? Vamos ver aqui. Show view, memory browser. 0x43, qualquer valor ali. 43FB. Vamos bem char. Olha lá. 2021 ele escreveu a exclamação fora da minha string, né? Porque eu não reservei caracteres suficientes. Então isso aqui é um perigo. Isso aqui podia ser uma outra variável. Mas enfim. Então deu certo, legal. E agora vamos ver se ele trava de novo. Travou de novo. Então, o fato da gente ter apagado aquela variável, né? A gente ter apagado a string aqui, quer ver? Ó, em expressions, no buffer de recepção, a gente apagou o que a gente tinha lido. Mesmo os ponteiros tendo andado. Então, isso aqui é muito positivo, porque agora a minha função wait for char funciona N vezes, quando eu quiser. Legal, pessoal. Já são 5h50. Eu acho que os conceitos principais estão expostos aqui. Deixa eu ver as perguntas aqui. O Vitor está perguntando, professor, seria possível enviar um link clicável para o terminal? Queria enviar um link por Bluetooth no meu projeto final. No terminal? Tem alguns terminais que aceitam clique. No Linux eu sei que ele aceita. O do Windows aqui não aceita, não. Mas aí quem que clicaria? É o MSP que ia clicar no link ou o usuário ia receber esse link do MSP? Qualquer link é só uma sequência de caracteres, né? Boa ideia, Murilo. O Murilo está sugerindo usar o Linux Subsystem aí do Windows. O terminal do Linux dentro do Windows. Pode funcionar. Sabe o que eu acho que funciona? É o PowerShell. Não precisa nem do WSL, pode usar o PowerShell. O PowerShell deve ter alguma coisa para abrir um canal serial. Eu não sei qual que é, não sei como é que funciona, mas deve ter, porque é uma ferramenta super poderosa. Bom, legal, pessoal. Queria enviar o link para o celular e apertar no link pelo celular mesmo. Aí você... Não, mas aí você precisa de um emulador de terminal
você precisa de alguma forma, algum programa no seu celular que interprete links. Eu acho que isso vai ser difícil, porque os programas que eu já vi, pelo menos os emuladores de terminal Bluetooth no celular, eles são muito simples, tá? Não tem esse tipo de coisa, não. Mas não, nada impede você de selecionar, copiar e colar no navegador, né? Acho que é uma forma de começar. Bom, pessoal, vamos concluir a aula por aqui. Essa foi uma aula longa, né? A aula aí de 2 horas. Mas pelo menos deu para fazer bastante coisa, deu para treinar o Art, mostrei bastante coisa das bibliotecas para vocês usarem o Art. Eu gostaria, essa é a nossa última aula antes do Desafio 3. Tem 2 aulinhas entre o Desafio 3 e a prova substitutiva, que são aulas complementares, tá? Eu não vou cobrar presença, elas são para complementar o assunto que eu não consegui passar aqui, que está na ementa, que é a parte de DMA e a parte do Clock System, para a gente brincar com overclock, undervoltage, etc. Então, isso é uma coisa que a gente usa bastante, eu uso muito aqui no meu computador, porque o meu gabinete, por exemplo, ele é um gabinete pequeno, mini TX, fica escondido aqui atrás da minha mesa e tal. E aí eu fico brincando muito, dependendo da situação, eu diminuo a frequência do clock, do processador, eu diminuo a tensão de alimentação. Eu faço a mesma coisa para a placa de vídeo, por exemplo. A placa de vídeo, para ela não esquentar muito, eu pego a frequência de turbo boost e vou diminuindo a tensão de alimentação da GPU até o ponto que eu acho que é interessante, até o ponto que ele funciona, que não dá artefatos visuais. Esse processo chama-se undervolting a GPU. Então, isso